Esse podcast, em sua segunda temporada, acontece com o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Olá, você está em Arte Adiante, um podcast onde nós conversamos sobre arte, contemporaneidade, futuro e possibilidades de criação. A conversa de hoje é com Felipe Diniz, um homem branco com bigode preto, usa um boné e camisa pretos estampados. Ele divide comigo sua trajetória, que passou por um processo de ruptura a partir de suas inquietações. Sou Nilo de Almeida, sou curador e museólogo, atuo já há alguns anos na área de cultura, me dedicando a pensar possibilidades para os museus e espaços de arte. Sou um homem branco, com cabelos grisalhos que já foram castanhos, olhos castanhos e uma altura média de 1,70. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos. Tem um percurso que você faz, você começa na música e vai para as artes visuais, né? Tô fazendo assim bem encurtando um percurso que é mais extenso. Eu queria começar a destrinchar um pouco por aí, né? Você começa o seu caminho como músico, é isso? Eu começo, né, acho que minha investigação artística parte um pouco a partir da música mesmo, que enfim era o que eu tinha mais acesso ali na minha adolescência. Mas eu, por exemplo, tentei uma época na faculdade. Eu tenho uma formação antes da formação artística, que é de biomedicina. Mas essa época eu tentei algumas coisas, eu queria fazer cinema. Então eu tinha um lado artístico que eu estava a fim de explorar, assim, mas eu não me entendia necessariamente como um artista visual, porque acho que a educação artística, pelo menos da minha geração, era meio falha. E acho que eu entendi a arte como uma coisa meio renascentista, de perspectivas e anatomia e desenhos super bem feitos, etc. Não tinha uma compreensão da arte enquanto expressão humana mesmo. Então, demorei um tempo para entender, para chegar até as artes visuais por conta disso. E a música foi um caminho, porque pela música eu investigava muita coisa, não só musicalmente, mas de gêneros e eu gosto muito da história das coisas, então eu ia procurar de onde surgiu, quem eram as pessoas que faziam no começo, aonde que era, onde se ambientava. E aí teve uma época que eu caí até em música eletrônica, assim, que, enfim, eu fui aos extremos, assim. E eu comecei a produzir house music, que era, enfim, começou ali em Chicago, mas tem raízes em Nova York ali também. E fui pesquisar Nova York e comecei a dar de cara com os murais do Keith Haring, assim. E aquilo, para mim, desconstruiu, pelo menos, essa ideia do artista super... Enfim, dessa ideia de perspectiva, de arte renascentista. Eu falei, nossa, então não dá para ser assim. Porque o Keith Haring tem até um pezinho ali no parietal já, né? Na arte rupestre, etc. Então tem uma coisa que tava ali, que eu falei, putz, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa também, assim. E aí por aí começou, me identifiquei super com Keith Haring, até tem umas tatuagenzinhas dele aqui. Porque tem uma coisa também dessa imagem, quando você fala do parietal, mas também dessa imagem que é um símbolo que perpassa, né? Independente do país, do lugar, tem um significado ampliado, né? Total. Mas ali eu acho que tem bastante sobre cultura ocidental mesmo, sim, assim, né? Embora ali tenha um rolê meio de hieróglifo até, ele tá falando da vivência dele, de um americano branco, gay, dos anos 80, lidando com essas questões. E ali ele dá de encontro também junto com o grafite, com o começo do grafite, ele conhece os caras, então ele vai muito pra rua fazer, né, inicialmente. Os primeiros trabalhos dele que ficam famosos, ele faz umas intervenções no metrô, e essas coisas tudo me estimulam super, assim, né, que eu acho que se refletem depois no meu trabalho de outras formas, assim, né, mas nessa intervenção urbana, assim, que me interessa desde sempre. Porque, fazendo um paralelo entre você e ele, tem um dado de a intervenção que se refere que ele faz não é algo... Tem uma provocação, na verdade, mas não é algo que
é de um enfrentamento direto, mas ele é provocativo e estimula para quem está, para o público, a reflexão sobre as questões que ele levanta, né? Como a hora que você faz também, né? Além disso, acho que era muito novo, né, na época, assim, as pessoas andarem no metrô e de repente tem um desenho. Isso não era o grafite estava iniciando ali, né? Então, existiam intervenções urbanas ali, eu acho que muito para pichação, escritas, assim, mas cor e forma e, enfim, métodos ali que ele estipulou eram coisas muito novas, então chamou muita atenção ali também para o que ele estava fazendo. E fora isso, acho que o teor ali pelo menos esses desenhos do metrô, por exemplo, eram coisas que, enfim, você vai pegar a obra dele, você começa a ver que o cara tá falando sobre coisas muito sérias ali, assim, sabe? Sobre o HIV, por exemplo, que a epidemia ali aconteceu ali na mesma época. Então, como é que um homem gay fala sobre HIV, nessa vivência do medo do HIV e, enfim, que eu acho que é importantíssimo os assuntos que ele aborda ali também. Assim. Em que mantém a sua atualidade, né, nos tempos contemporâneos, Total. né? E nesse movimento, né, quer dizer, você fala assim, legal, você já se percebia artista, quer dizer, não com relação às artes visuais, você fala assim, não, legal, posso ir por esse caminho. E aí, como é que você vai experimentar essa possibilidade como artista visual? Nossa, aí é meio traumático, assim, porque eu tenho uma família que eu sou um homem gay também e minha família é super homofóbica, assim, então eu sofri algumas violências dentro de casa, assim, que eu acho que me encaminharam para Puta, eu precisava pôr para fora alguma coisa e a música já não me contemplava nisso. Eu comecei a desenhar muito baseado no que o Keith Haring fazia, mas um desenho mais cru mesmo, assim, sem muita intenção, e sem intenção de ser arte também, porque até então eu não necessariamente falava, isso aqui eu quero expor isso, a ideia nunca foi essa inicial ali, e eu começo a desenhar, sei lá, as violências que eu tava sofrendo dentro da minha família, assim, um pouco isso, assim, e acho que aí começou a falar, porra, acho que começou a me dá uma vazão que eu achei interessante, assim. Então, acho que até hoje isso funciona para mim em artes visuais. Assim. Eu sou um artista incomodado. Incomodado com as injustiças sociais que eu me deparo, incomodado com as violências que as pessoas e que eu sofro durante a minha vivência. E eu acho que eu produzo arte a partir do meu incômodo. Então, começa muito a partir disso. E aí, no segundo momento, eu vou procurar a formação, assim. Eu sou do ABC, eu nasci em São Caetano. Hoje eu moro em Santo André, mas eu nasci em São Caetano. E em São Caetano tem uma escola, tem a Fundação das Artes ali, que é gratuita. Então, eu tive a oportunidade de me inscrever e estudei ali um tempo e entender que era aquilo mesmo para onde eu estava indo, que era onde eu queria ir mesmo, assim, sabe? Foi meio que Acho que é legal. Só fazer uma ressalva, que é uma escola pública, né, de artes visuais. Tem, acho que fez 80 anos recentemente, quer dizer, tem uma trajetória, né? E no ABC é um dos pontos de formação em artes que permanece. Nós tivemos outros lugares, como a FATEC em Santo André, que era uma faculdade particular, mas que também já foi extinta, e a Fundação permanece como esse espaço de formação continuada, né? Sim. Que é fundamental. Sim. Ali eu senti um pouco de carência, assim, eu saí de lá porque eu queria mais. Ali foi muito legal, foi um encontro mesmo, comigo mesmo e com outros artistas que estavam ali também, mas eu sentia falta demais, assim, eu sentia primeiro uma falta de uma vivência diária, porque ali o curso não é diário, né, então eu queria viver artes visuais, assim, eu queria... E aí eu fui procurar a faculdade mesmo, assim. Então entrei na faculdade meio ainda sem saber o que era arte contemporânea, assim. Eu fui descobrindo o que era arte já na faculdade. E ali deu clique, assim. Aí foi quando eu comecei a ler Marcel Duchamp. Eu falei, putz, cara, isso aqui é animal. Porque aí eu começo a lembrar de vivências, assim, de excursão de escola na Bienal e de ter trabalhos da Bienal que me impactaram. Eu fui a primeira Bienal que eu fui foi a de 96, que era aquele canibalismo e antropofagia. E aí tinha um trabalho do Cildo lá, que é o Desvio para o Vermelho, que eu fiquei impactadíssimo, assim, de criança. Eu tinha acho que 12 anos, eu entrei naquela sala vermelha.
Então, trabalhos ali que eu falei, putz, cara, então sempre teve coisas das artes que me pegavam que eu não necessariamente entendia como um trabalho de arte, assim. Tem um trabalho, até falei com o Adriano Pedrosa, que o Adriano Pedrosa foi um curador assistente ali nessa Bienal, porque eu queria muito saber de um trabalho específico, que até hoje eu não sei de quem é, inclusive se alguém estiver ouvindo aí, souber. Era uma pedra nessa Bienal e era um pote de chiclete, assim. As pessoas pegavam o chiclete, mascavam e colavam numa pedra, e era uma pedra grande, assim. E aquilo também foi... Meu Deus do céu, que demais isso! E, enfim, aí na faculdade eu fui me entendendo enquanto artista. Primeiro que eu tinha coisas para falar. Segundo que ali na faculdade eu entendi que eu tinha recursos também para atingir o que eu queria falar, né? Vou só abrir uma pequena janelinha que eu acho que é legal deixar esse registro quando você traz que na faculdade você lembrou de coisas que você participou na época da escola, no ensino regular, né? Como é importante também a questão da ação educativa, da escola ter esse papel de mediação também em relação às artes. Total, né? Total. Eu falei que a minha educação artística foi meio falha, porque, enfim, eu acho que era uma cultura muito de repetição. Ana May Barbosa, que eu acho que ela é meio mal interpretada. Eu também trabalhei com arte e educação, eu acho que ela é meio mal interpretada dentro das escolas, mas eu na faculdade eu pude trabalhar e conhecer artistas que trabalharam na licenciatura ali, que hoje são professores de artes, e que trabalham arte contemporânea de uma forma completamente diferente do que a que eu tive. Então... eu acho que esse cenário mudou, assim, né? Sim. E aí, quando você está na faculdade, você é contemplado, você se inscreve para o Salão de Arte, você é contemplado com o trabalho, ou foi depois da faculdade? Foi logo depois que eu me formei, assim. Na verdade, eu tentei várias vezes, né? Porque acho que, enfim, ser artista... eles não ensinam isso na faculdade, né? Mas ser artista eu ouvi muito não também, assim, né? E acho que tem um trabalho de ego ali, assim, de você achar que você fez um bom trabalho e que esse trabalho não é necessariamente contemplado, e às vezes ele nem é tão bom. Às vezes você vai passando os processos, você olha para trás e fala, realmente, não era a minha hora e tal. E aí eu acho que a gente se questiona muito, quando a gente recebe muitos nãos, será que eu tô fazendo certo? Enfim, mas eu acho que também é um trabalho de persistência, né, acima de tudo. Porque também é um pouco daquele dilema que todo artista tem, e até falo por experiência que eu tive em relação aos salões, mas do outro lado, não como artista, mas como quem está organizando a atividade, quando o trabalho ele não é aceito, é o trabalho. Mas não tem como o artista não pensar assim, não, eu não fui aceito. Eu fui rejeitado. Mas acho que o artista é meio egóico por natureza, assim, né? A gente que se coloca nesse lugar de... porque eu não estou fazendo algo relevante, ou eu não sou relevante. E acho que nem é sobre isso, assim. Hoje eu vejo que não é sobre isso, assim. Mas teve uma fase de nãos ali. Eu comecei a me escrever muito jovem ali na faculdade já. Comecei, porque ali a gente produzia vários trabalhos. Tinha alguns trabalhos que eu considero relevantes até hoje, assim. Então, quis me inscrever, mas tudo bem, assim. Ele foi passar em 2018, assim. Eu me formei em 2017. Em 2018 passou... eu não lembro quem era a banca de jurados, eu lembro... era o Sérgio Romagnolo, acho que outras duas meninas, eu não lembro quem agora. E aí passou já um trabalho que eu estava investigando muito, eu tinha muito interesse no público e no privado, e o que era espaço público, o que era espaço privado, fiz algumas performances em relação a isso, fiz uma apropriação privada de espaços públicos... Tem um outro trabalho que eu fiz no Museu do MAC, que chama Legitimação por Apropriação de Espaço, que também é lidando com essa dicotomia mesmo de privado e público. E aí eu acabei caindo na vivência do público mesmo ali, quem que eram essas pessoas que ocupavam esse espaço público. E aí caí muito na situação de rua e... enfim, atuei em algumas organizações que lidavam com essa situação e fui pesquisando meu trabalho a partir disso. E aí, em 2018, eu fiz um trabalho que chamava Cidade Linda, que era... eu estava atuando na Cracolândia nessa época, era uma época do Dória ali, que o Dória, enfim, fazia ração humana, era uma época bizarra, assim, da Prefeitura de São Paulo. E eles faziam algumas ações meio truculentas, assim, ali na Cracolândia. Aí um dia eu acordei e estava tendo
uma apropriação dos bens da galera da Cracolândia ali. Então eu cheguei lá, tinha um caminhão da prefeitura cheio de cobertor, roupa, coisa que eles pegaram dos caras e aí, em resposta, eles botaram fogo. Eles já tinham sido realocados, eles estavam na Praça Princesa Isabel, eles não estavam onde era o fluxo ali na Cracolândia, que era na Helvética ali e tal. E aí eles botaram fogo nas barracas deles e aí meteram a mangueirada, então virou um lamaçal, uma coisa meio caótica ali. E eu peguei as cobertas do caminhão da prefeitura, então eu meio que reapropriei, assim, peguei de volta as cobertas da galera ali, peguei algumas e lavei. Então eu lavei a mão mesmo e aí o trabalho era os cobertores dobrados, com cheiro forte de limpeza, de lavagem, assim. E do lado um aquário com água, com parte da água que eu usei para lavar ali, né? E aí esse trabalho foi aprovado. Que aí foi muito importante para mim, assim, não só por poder participar de um salão tradicional, como, enfim, no meu início de carreira ali, por ter sido premiado também, o trabalho hoje faz parte do acervo da cidade de Santo André, mas também que é um trabalho que comercialmente ele seria inviável, assim, então poder ter algum tipo de remuneração a partir do meu trabalho, sendo que um trabalho de galeria dificilmente alguém ia comprar aquilo para levar para casa, então foi importante ali para fomentar outros trabalhos, enfim, para que minha carreira seguisse, assim, né? É só para que as pessoas possam entender a obra que foi premiada. Então, como o Felipe meio que escreveu, são um conjunto de cobertores, né, que eles estão dobrados, e a gente teve que armazenar isso, porque eu acompanho o trabalho com acervo nesse momento, então nós guardamos os cobertores todos embaladinhos, separado, a água foi envasada e o aquário foi higienizado e também está separado. É isso. Para que ele possa ser remontado num outro momento, quando o trabalho vai ser exibido novamente. É isso. Então é o dilema de, como você colocou, né, um trabalho que para uma instituição funciona. Agora, para alguém comprar e ter na sua casa, não... Porque acho que no sistema de arte tem essa divisão mesmo, assim, né? Tem trabalhos que são mais institucionais, tem trabalhos que são mais mercadológicos. E tudo bem também, acho que não é uma coisa, não diminui a outra ali, acho que é por aí mesmo. E você está nesse momento em que você está literalmente já no circuito, a gente poderia dizer assim, você está indo nas galerias, conversando com as pessoas, os professores são pessoas que estão atuando no meio também, e ao mesmo tempo você tem essa pesquisa que vai para essa relação do espaço urbano, de como as pessoas são tratadas, né, nos espaços comuns, da apropriação do espaço público pelo privado e vice-versa. São basicamente acho que meio que dois mundos, dá para a gente dizer dessa forma que você está vivendo nesse momento? Eu entendo tudo como a mesma coisa, assim, para falar a verdade, assim. Eu não tenho muito essa separação, assim. Embora que meu trabalho hoje na rua ele seja menos... não sei se é midiático a palavra, mas ele é menos intencional, assim, ele não tem necessariamente uma vontade de ser arte, assim, então isso me tira um pouco o peso, ou sei lá, a responsabilidade de produzir um objeto de arte e tal. Mas meu trabalho na rua muito vem por conta do meu namorado, que, enfim, quando a gente começou a namorar, ele era atuante na rua, ele é um cara da pichação, do sticker, do grafite. E aí eu comecei a frequentar com eles esses ambientes, porque tem uns points que eles chamam, que é os lugares onde a galera se encontra, e aí, sei lá, a galera, por exemplo, do adesivo troca adesivo, e aí você consegue, enfim, espalhar o trabalho de todo mundo para todo lugar e tal. Que é bem interessante, mas que é um ambiente extremamente machista, que é um ambiente extremamente heterossexual. É um ambiente que, enfim, exclui as travestis, que exclui as bichas, que exclui as minas. E isso começou a me gerar... De novo, eu sou um artista do incômodo, isso começou a me gerar um incômodo. E aí, através do meu incômodo, eu comecei a... Falei, então eu vou ocupar o mesmo lugar que esses caras e escrevendo coisas que afronte quem eles são. Na verdade, não afronta necessariamente quem eles são. Mas o fato deles dividirem espaço com uma bicha, pichando gay ali do lado deles, ocupando um espaço que eles poderiam ocupar com o trabalho deles ali, incomoda. Tanto incomoda que o trabalho é direto atropelado, assim, né? Ou em uma segunda instância, quando eu comecei a imprimir os lambes, que era eu e meu namorado, e colando pela cidade. Então, senão você está se beijando, né? Então é na mesma situação, assim,
Vou ocupar esse espaço que esses caras ocupam, mas sendo viado. E é isso. E as travas faz a mesma coisa, assim. E é louco porque todo mundo se uniu, assim, principalmente o rolê das minas. As minas são muito organizadas. E aí as travas estão no meio, aí as bichas entram junto, assim, meio que como coadjuvante, né? A gente não entra como protagonista, porque o rolê é das minas mesmo. Mas estamos ali nessa união contra os machos mesmo. Não contra o macho em si, porque parece que uma perseguição, mas é justamente uma resposta a essa violência. Assim. As minas são assediadas nesse rolê, algumas minas são estupradas, sabe? Existe uma problemática forte ali, assim. E quando você fala, só para também as pessoas entenderem, o pessoal da linguagem do grafite, quando a gente fala de atropelo, é quando o artista vai lá, ele faz o grafite, o picho dele, outra pessoa vem e grafite e picha por cima daquela imagem. Quer dizer que não é aleatório, a pessoa vai na intenção de atropelar literalmente o trabalho do outro, que não atropelar. Aí sim, a gente vai para aquela outra questão que eu coloquei antes. Nesse caso, não é o trabalho, eu estou atropelando outra pessoa. Exato. Né? Exato, está apagando minha vivência. Essa esfera do indivíduo, ela vem. E eu fico pensando, aí vou tentar fazer uma conexão do começo, que você falou que você é músico, você toca bateria, certo? E você continua músico, como artista. Como é que você... Não entendi o que você quis dizer. Porque você é artista visual, produz, você também é músico. Eu parei de atuar um pouco, assim, né? Porque acho que a vivência de ateliê toma um tempo de vida, assim, que... Eu não sei se eu conseguiria me dedicar muito bem às duas coisas. Então, eu optei por uma escolha ali que foi... Quando eu comecei a estudar arte, eu caí de fato de cabeça. Quando eu falei que eu queria viver arte 24 horas por dia, eu caí exatamente onde eu queria. Assim, eu comecei a viver arte 24 horas por dia. Que eu vou tentar onde eu tô querendo chegar. Porque você falou também que a questão da música teve um momento que ela não dava. Você teve banda também, tocou, experimentou vários gêneros musicais, né? Quer dizer, isso não dá conta. Aí nas artes visuais você se entende como aquilo começa a te contemplar, mas por onde? Como você fala do incômodo. Sim. É sempre o questionamento que te move, né? Sim, sempre. Sempre mesmo. E eu não sei, assim, onde eu... Já me perguntaram, por exemplo, a minha formação de biomedicina. Onde que entra a ciência no seu trabalho? Porra, cara, não sei, assim. Possivelmente em lugar nenhum, por enquanto. Sei lá. Só porque eu leigo perguntando, biomedicina não é como medicina. Não, biomedicina tem algumas ramificações ali, mas no geral é meio que laboratório de análises clínicas, então a galera que vai fazer seu exame de sangue é para esse lado, assim. Mas voltando, biomedicina me deu um parâmetro muito positivista, assim, desse pensamento científico que é meio sim ou não, sabe? Você faz você testa e a partir do seu teste você obtém um resultado, o resultado é positivo ou negativo, assim, é um pouco muito é ótimo, mas muito unilateral, assim, ou bilateral, assim, coisa que a arte expandiu minha mente, assim, de entender que, enfim, existem milhões de perspectivas e todas elas estão corretas. E isso me libertou bastante, assim, então tem todo esse contraponto ainda. Porque é curioso, porque quando a gente fala de biomedicina ou de medicina, a gente vai na palavra, te remete, pelo menos me remete, a ideia dessa conexão com o humano. E, na verdade, eu sempre falo também que a arte, para mim, é a comunicação humana por essência. Então, você se encontrar humanamente como artista, para mim, é uma coisa que é riquíssima, né? Mas eu também não sei se tem como não ser, assim, não sei também, né? Porque eu acho que por menos intencional que seja essa comunicação humana, ela se estabelece de alguma forma sempre, assim, né? Pode não ser na criação, mas na pessoa que está entrando em contato com aquele trabalho, ela está se conectando com aquilo de alguma forma e está se conectando com aquilo, está se conectando com as vivências que ela teve, com as percepções de vida que ela teve. Então, eu acho que um diálogo sempre é estabelecido, assim, por mais, sei lá, abstrato ou não intencional que seja esse trabalho, assim, né? E também voltando um pouco na questão que eu coloquei, você falou que você vê tudo fluido como uma unidade, esse trânsito, mas o circuito de arte, ele tem uma particularidade, né? Ele é um mundo meio que uma bolha, falta de uma expressão melhor.
E você consegue circular nessa bolha? Como é que você se relaciona com o circuito? Consigo. Eu acho que depois que começou a ter aceitação dos trabalhos, principalmente os trabalhos de pintura, que eu acho que o sistema de arte, no geral, tem uma abertura maior para trabalhos de linguagens clássicas, mas, assim, essencialmente, principalmente pintura. Eu senti que existia uma abertura de mercado e de institucional também. Então, eu sinto que eu passo muito mais em editais hoje do que quando eu tentava inscrever os cobertores, por exemplo, sabe? Acho que as pessoas entendem, como a linguagem é uma linguagem clássica, tem toda uma história da arte ali para me amparar quando eu faço uma pintura. As pessoas também têm uma facilidade maior de compreender a pintura enquanto linguagem, e acho que por conta disso mesmo eu fui mais aceito, assim. Aí, em 2022, eu passei no edital da Galeria OMA para fazer uma residência artística de 6 meses. Ali eu acho que foi bastante bom para conhecer muito a parte mais do mercado de arte, que até então estava meio... Eu estava muito mais no rolê institucional do que mercadológico. Ali me abriu não só para a Galeria OMA, mas eu acabei passando no Salão dos Artistas Sem Galeria, que era ali na Zipper, conheci a galera da Zipper. Aí você começa a conhecer vários artistas que estão em outras galerias, e aí conhece a galera das outras galerias, e aí você entra dentro do circuito, assim, porque é o que você falou, é uma bolha, e meio que são as pessoas que estão ali dentro dessa bolha se reconhecem dentro dessa bolha, né? Então acho que a aceitação partiu muito daí, assim. Porque entre o momento que você está no salão, que você sai da faculdade, quando você vai para a residência, tem um período, você faz uma pausa nesse momento. Eu parei porque, acho que por conta do próprio salão de Saciloto, assim. Porque eu peguei eu ganhei um dinheiro em cima do trabalho ali, que o trabalho foi premiado, e eu usufruí desse dinheiro para, enfim, para fazer outras coisas. Eu tinha minhas contas para pagar, tinha outras coisas, assim. E eu acabei usando o dinheiro de uma forma que eu achei que foi indevida, assim, foi abusiva até, de certa forma. Porque eu estava lidando com a situação de rua, por mais que eu estava ali em campo, ali, vivenciando também, não a situação de rua em si, porque, enfim, eu sempre tive uma casa para morar e tal, mas estava ali em ambientes de assistencialismo e tal, senti que eu poderia ou deveria ter voltado esse dinheiro para a rua de alguma forma, assim. E aí acabei me sentindo um artista hipócrita, sabe? E aí, de repente, o incômodo era comigo mesmo, sabe? Então, eu quis parar e repensar o trabalho, assim. Falei, eu acho que não é por aqui, assim. Eu acho que eu tô usando uma vivência que não é minha e usufruindo disso para conquistar status, eventualmente dinheiro, em cima de uma coisa que não deveria ser assim, sabe? Não sei, é esquisito, né? Aí eu parei uns 2, 3 anos, aí veio pandemia e tal, né? E todo mundo parou. E aí eu falei, eu tô muito parado, eu não conseguia produzir. Eu fiz um trabalho de arte nesse meio tempo, que era a época do Trump, que ele fez Make America Great Again. Eu fiz um bonezinho igual do Trump, que era Make Brazil Gay Again. que eu acho que eu tava afim de falar sobre essa minha vivência enquanto um homem gay e tal. Depois eu achei que eu estava muito na teoria, muito focado num conceito para produzir os trabalhos. Eu falei, eu queria voltar para o básico, assim. Então, eu comecei a fazer umas colagens com o que eu tinha em casa. Eu vou trabalhar cor, forma, textura, e é isso. O trabalho vai ser plástico a partir de agora. Não quero nenhuma carga de conceito em cima. Mas enquanto artista, a gente tem... Enfim, eu continuo com os mesmos incômodos. E, querendo ou não, os incômodos aparecem nos trabalhos. Então, eu comecei a usar muita embalagem de produto que eu tinha ali. Eu usava umas fitas adesivas coloridas ali para trabalhar com cor um pouco, mas tinha muito adesivo de outros artistas que eu comprava online, que chegava na minha casa, eu colava também nos trabalhos. Então, ali, depois eu fui para pintura. É um trabalho que se desdobrou na pintura. Foi aí que eu comecei a pintar, assim, seriamente. E percebi a partir dali que o trabalho estava falando muito do consumo, do meu consumo, enfim, do capitalismo. E era uma época também que estava muita pobreza ali por conta da pandemia. Então, acho que era um reflexo disso também, de acesso.
eu fui entendendo que meu trabalho falava muito sobre acesso, assim, de... E você tem elementos visuais do teu trabalho que vem, como você falou, das etiquetas nos tags, né? Que depende da arte urbana. Uhum. Você vai pegar referências na internet também, Sim. de imagens. Outras mídias que vão para pintura. Sim. Quer dizer, você está indo para uma linguagem, vamos dizer assim, tradicional, mas o teu repertório ele é totalmente contemporâneo e conectado, né? Sim. Eu acho que sim. Acho que até às vezes é um problema, assim, porque é uma apropriação de imagem, assim, ali, né? Eu ainda estou discutindo, de alguma forma, o público e o privado ali, né? E direito autoral é algo que me interessa, por exemplo. Mas você não acha que poderia ser como o Duchamp? Você se apropriou, então é uma obra de arte, por exemplo, que você, mesmo sendo uma obra de arte de uma outra pessoa, você se apropriou daquela obra para criar a sua. Eu acho que seria problemático se eu reproduzir... Ainda acho que há discussões sobre isso. Acho que seria problemático se eu reproduzisse uma obra de arte na íntegra de um artista contemporâneo, pintasse, sei lá, algum artista... O Thiago Martins de Mello, que é um pintor que eu gosto. Tal. Se eu pegasse um trabalho dele e reproduzisse na totalidade... sem uma intencionalidade de fato de discutir... Porque tem artistas, eu não lembro o nome agora, que copiam as flores do Andy Warhol. Tem um rolê... O próprio Warhol trabalhava muito com apropriação, né? Eu acho que se tivesse discurso de querer discutir de fato o direito autoral, quem é dono daquela imagem, enquanto, sei lá, a obra de arte na reprodutibilidade técnica. Benjamin. Eu acho que é interessante, mas meu discurso não é esse, não passa por aí. Uhum. Meu discurso é picar mesmo as coisas, pegar um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço daqui, juntar com o meu repertório e montar um trabalho que eu acho que está discutindo determinado assunto. Inicialmente ali no começo das pinturas, acho que tinha muito a ver com o que estava acontecendo na época de pandemia, sobre fome mesmo, sobre, enfim, a pobreza, essa divisão, porque ficou muito claro ali, né? A situação de rua mesmo que a gente está falando aqui ficou em números absurdos na época de pandemia, porque muita gente foi despejada, porque não tinha como pagar aluguel e foi morar na rua, e aí tinha aquele lance do caminhão de ossos, a galera comprando osso para comer. Então, meio que isso, assim, eu fiz algumas pinturas falando quem era que tinha os bens de produção ali, quem consumia, quem ficava de fora desse ciclo de consumismo. Uhum. Então, tinha muito a ver com isso. E acho que num segundo momento, de um tempo para cá, assim, de um ano para cá, eu voltei para terapia e voltando para terapia, eu voltei para mim mesmo, assim. Então, acho que os trabalhos atualmente falam muito de mim. E falando de mim enquanto um homem gay vivenciando a contemporaneidade, eu tô falando de várias... Acho que contempla outras vivências, assim. Então... Você entende esse trabalho como um trabalho queer ou não? Eu acho que... Não sei necessariamente. Acho que tem trabalhos que tocam um ponto maior. Acho que talvez meu trabalho na rua seja mais, assim. Meu trabalho de pintura, eu acho que... Eu acho que eu tô falando sobre os meus incômodos, assim. Óbvio que a homofobia é um baita incômodo. Sim. A LGBTfobia é um baita incômodo. Mas tá dentro de um espectro maior, na verdade. Mas acho também que me sinto contemplado dentro das artes visuais enquanto um homem gay. Porque eu acho que não é algo que falta representatividade. A gente tem zilhões de artistas que são homens gays dentro da história da arte. Não é um rolê de como eu acho que está tendo uma reparação histórica com os indígenas, com os pretos, e que acho que sim, foram sempre colocados à margem. Eu acho que homens brancos gays sempre estiveram dentro da história da arte. Então não é algo que eu precise me colocar enquanto, sabe, um homem. Mas eu acho que eu preciso me colocar ali enquanto os meus incômodos, e meus incômodos partem dessa vivência homofóbica também. Então, acontece. E aí, tem um trabalho seu, até você comentou, só pegar o nome certinho aqui, que é o Legitimação por Apropriação do Espaço, que você fez no MAC. Verdade. Que a gente conversando agora, ele me remete muito a essa ideia, como também teve um movimento de alguns artistas, que eles faziam, artistas pretos, que faziam um coletivo, que eles iam para aberturas de exposição, todos juntos, né? Para criar uma diferença naquele espaço que tinha uma outra visibilidade. Nesse trabalho que você faz no MAC, você vai e permanece ali, é isso? Eu tinha muita vontade, como eu falei, lendo o Duchamp, assim, explodiu um pouco minha mente. E o Duchamp fala muito do continental, né,
da onde a obra de arte está inserida, assim, né? Ele fala continental enquanto lugar físico mesmo. Ele vai falar o que o museu legitima um trabalho de arte. E aí não é à toa que a gente vê meme na internet do estudante que deixou óculos no chão no museu ali, a galera fotografando, achando que é um trabalho de arte, porque o museu tem esse poder mesmo. E eu acho que eu estava buscando isso, assim. E eu sabia que, por exemplo, procurar uma autorização do museu para fazer um trabalho ali seria quase que impossível. Então eu fui buscar um jeito de performar dentro do museu, porque eu acho que nessa época de que eu estava pensando em espaços públicos, meu trabalho era bastante performático. Por exemplo, esse dos cobertores, ele é um objeto, escultura ali, mas ele é resultado de uma performance, de uma lavagem dos cobertores ali, que também virou vídeo, também é audiovisual. Então, meu trabalho era muito performático nessa época, né? De ocupar os espaços mesmo. E aí eu vou para o MAC, que é um museu público, que é um museu da USP, né? E fico na frente de um Fontana, que é o trabalho que eu achei dentro da exposição menos contemplável possível, assim, porque, enfim, era um pintor que pintava de uma cor e rasgava a tela ali para falar sobre a tridimensionalidade daquilo, né? Ele rompe a bidimensionalidade da pintura. E era uma tela amarela com os rasgos, assim. Eu paro na frente e fico 1 hora e pouco, 1 hora e meia, sei lá, parado contemplando essa pintura. Então, eu não estou fazendo nada além do que se espera do público do museu, que é contemplar os trabalhos de arte que estão ali. Ao mesmo tempo, o tempo prolongado na frente de um trabalho, especificamente desse trabalho que não tem detalhes para serem observados ali e tal, gera um certo... me destaca um pouco do público. Então, eu tenho vídeo disso também, então mostro seguranças super incomodados comigo na frente daquele trabalho e eu não estou fazendo nada, eu estou na frente do trabalho olhando para ele. Assim. Mas eles chegam a te abordar, não? Não. Mas eu consegui esconder meu celular, assim, no encanamento do museu, assim, e pegava certinho, assim. Então você vê eles passando, eles param do meu lado, ficam, tipo, de braço cruzado me olhando feio, assim. E é isso, tinha outras pessoas ali dentro do museu, visitantes, que não sei se entenderam ou não como um trabalho de arte, mas também tudo bem, assim, mas... enfim, que visitaram a exposição inteira e voltaram e eu estava na frente do mesmo trabalho. Então eu acho que o trabalho ganha força nessa relação mesmo, assim, sabe? E aí eu me apropriando do espaço público do museu para legitimar um trabalho de arte que não tinha sido autorizado pelo museu. Então, era uma forma de performar lá dentro sem precisar de uma autorização. Né? E uma afirmação de existência, né? Total. Eu acho que o MAC é um museu excelente, assim. Já foi mais aberto aos artistas jovens, eu vou colocar assim, e não estou falando de idade, estou falando de início de carreira mesmo. Acho que o museu em si, a história do museu tem várias ações para artistas jovens e tal. Hoje ele não é tanto um expoente disso, né? Ele é uma referência de arte contemporânea, mas ele é bastante contemporâneo dos anos 70, que não é mais um contemporâneo ali, né? Que era a galera que estava produzindo ali, Regina Silveira, que estava ali, o Rudy Nilsson tava por ali também, que também é do ABC, se eu não me engano. Enfim, uma galera que tava ali. Júlio Plaza, uma galera que tava ali. Assim. Ele acaba entrando nessa lógica dos grandes museus, que são meio que gentrificados e viram esses grandes espaços vitrine e instituições, assim, quase empresas, né? Eu acho incrível lá, assim. Eu acho que uma organização é boa. Acho que eles conservam os trabalhos de forma excelente. Acho que o museu, pelo fato de ser um prédio de vários andares, completamente gratuito, é maravilhoso. Mas eu sinto falta de ações para os artistas que estão começando agora, assim. E aí a gente está começando, porque eu ainda me entendo nesse lugar, a gente tem os salões como um pontapé inicial de carreira ali, né? Então, os editais públicos e os salões que contemplam a gente, assim. Porque o mercado também demora para assimilar esses trabalhos, né? Ele não é todo artista que consegue ter uma carreira meteórica, sei lá, Maxwell da vida que em 5 anos está expondo lá, sabe? Não é assim que acontece. Geralmente a gente pena pra caramba para poder conseguir chegar no básico, assim, né? E você, enquanto carreira, você tem a carreira como artista, você se percebe nessa carreira que você está trabalhando, construindo, mas você vive como artista, basicamente, como que você se organiza? Não consigo, infelizmente, ainda não. Eu até ganho mais do que eu achei que eu ia ganhar, assim, enquanto artista,
ultimamente. Trabalho com uma galeria, com a Galeria Mil, que é lá de Balneário Camboriú. Então tem alguma galeria que me representa hoje em dia. Que é bom que eles vão para as feiras de arte, vendem os trabalhos e, enfim, vai caindo dinheiro ali todo mês. Mas ainda não é um dinheiro... Primeiro, não é um dinheiro fixo. Eu não posso contar com isso todo mês. Segundo, não acho que é um dinheiro que contempla todos os meus gastos. Então eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu tenho outro trabalho, ou outros trabalhos, né? Eventualmente faço alguns freelas também. E aí faço isso, assim. Inclusive tenho pintado um pouco sobre isso ultimamente. Porque me incomoda também. Me incomoda ser um artista e não poder viver de arte, assim, sabe? Tem uma obra sua que, eu não me engano, chama Exausta, não é? Que é uma pintura. Exato. E ali tá escrito, poxa, meu aqué nunca rende, né? Que aqué, pra quem não sabe, no Pajubá LGBT é dinheiro, então meu dinheiro nunca rende. Falando bastante disso, assim. Ali eu acho que eu tava falando especificamente como a vida ficou cara pós-pandemia e como ficou insustentável. Eu acho um absurdo hoje em dia a gente ter que ter 2, 3 trabalhos, assim. Eu acho... falta um pouco de humanidade nisso, assim. A gente não tem tempo para nós mesmos, assim, sabe? É a pejotização da vida, né? É bizarro, até tem um cara. trabalho seu da época do salão, que era uma carteira de trabalho gigante, não é? Ele era como é que fala aquilo? Era legislação, na verdade, É legislação. pra galera pra situação de rua, assim. Era política pública pra galera em situação de rua. E aí eu imprimo a capa como se fosse bem oficial. Com brasão da Um República. brasão. E exatamente como é a capa da política pública ali, que eles imprimem mesmo, né? Um caderno aquilo. E dentro eu faço uns grumos de papelão e reciclar. Eu reciclo papel, faço os meus papéis e... Então você abre, qual é a política pública para a situação de rua? É a reciclagem, sabe? É o lugar que eles são colocados, assim, né? Que aí você vê o carrinho passando, coletando material reciclado. Então é o que é deixado para essa galera, assim, né? Então esse trabalho era basicamente isso, assim. Você for ler, ele tem esse... E ele é áspero, assim, né? Ele é para ser grosseiro mesmo, assim. E eu acho que é isso, assim. A política pública para essa galera é restado a isso só. Quer dizer, o incômodo persiste, né? Persiste, cara. Persiste. Mas é isso, assim. Ultimamente tenho feito muito trabalho... Meus trabalhos de pintura estão... Eu acho que colocando em xeque até meu trabalho enquanto pintor ali. Eu tô abdicando um pouco de cor, por exemplo. Eu tô fazendo trabalhos mais preto e branco e eu tô pintando cenas de homens de terno deslocados do ambiente corporativo. Então é um cara... O que eu tô pintando nesse momento é um cara sentado na praia de terno com um laptop, assim, meio que deslocando, meio que pensando nesse lugar, assim, né, do trabalho... enquanto artista e enquanto pintor também, assim, porque eu também ficou retirando as cores do trabalho. Eu só trabalho mais composição ali, também revendo o meu trabalho enquanto pintor ali. Assim. E tem uma questão que você coloca de ser um artista latino-americano, que para mim, durante muito tempo, era uma coisa... Essa questão da identidade latino-americana no Brasil é uma coisa um pouco complicada. Total. Porque tem muitas essas referências da Europa, da colonização italiana, ou portuguesa, que seja, pelos imigrantes, né? Então, essas referências de América Latina, né? Mesmo assim, na minha cabeça, por exemplo, durante muito tempo era muito mais fácil pensar na questão de italiano do que espanhol, por exemplo, como uma língua estrangeira próxima, né? E como você se percebe como artista latino-americano? O que significa ser um artista latino-americano? Nilo, eu acho que isso era uma preocupação inicial, assim, porque me incomoda o deslocamento brasileiro dentro da latinidade, assim. Eu acho que a gente não se vê enquanto artista latino-americano, ou quanto pessoas latino-americanas. A gente se coloca num lugar diferente, o que é errado, na verdade. Não só geometricamente, assim, mas... geometricamente não, geograficamente. Mas enquanto povo a gente é visto como latino lá fora e eu acho que a união seria bastante benéfico se a gente se entender. Óbvio que tem
uma separação de línguas que eu acho que dificulta essa integração, mas eu acho que existe uma resistência também. Eu acho que é o que você falou, a gente se acha mais americano do que, sabe, muitas vezes, porque a nossa cultura absorveu muito a cultura americana e outras culturas que não latinas, assim. Mas eu acho, por exemplo, a arte latino-americana é essencial dentro da história da arte. Coisa que, por exemplo, mesmo a faculdade lida de uma forma meio esquisita, assim. E não só a arte latino-americana, a arte afro-brasileira, a arte indígena. É toda colocada no descanteio, assim. Mas aí você pega, sei lá, um Torres Garcia da vida, assim. Porra, a obra do cara é importante pra caramba, sabe? Embora ele também é um cara que teve uma formação na Europa, ele teve uma formação fora da América Latina, mas ele volta e monta a Escola del Sur lá, né? Que é essa identidade super latino-americana e tal. A inversão do mapa que ele faz, a inversão do mapa. Então, o norte é nosso sul, né? É meio que isso, assim. Eu acho que falta um pouco. E eu acho que o que eu entendo de cultura popular brasileira é parte da cultura latino-americana também. Então, eu me entendo nesse lugar, assim, né? Eu comentei porque você parte de uma primeira referência muito forte, que ainda acho que para você ainda hoje que é o Keith Haring, que é um artista americano, mas e você consegue absorver isso e ressignificar, se entendendo. Minha referência de arte a minha referência de arte é brasileira, assim. Se eu fosse fazer uma especialização ou uma área ou uma curadoria de alguma exposição, o que eu gosto de arte contemporânea brasileira, assim. Quem que te inspira, assim, quando você olha hoje, você se conecta? Hoje, atual, assim, eu gosto de... Como eu trabalho com pintura, a pintura me chama mais atenção. Mas eu falei do Thiago Martins de Mello, eu gosto muito da Marcela Cantuária, enfim, vários artistas, mas assim, acho que minha referência maior não é de pintura, que é o próprio Cid Meirelles, que a gente já até falou antes de começar a gravar aqui. Acho que é um trabalho, assim, excepcional. E muitas vezes simples, né? Às vezes é uma caixa de fósforo com algodão dentro, sabe? Uma coisa... mas que eu acho que é um cara que pensou e pensa ainda, né? Enfim, o mundo que ele vive e pensa o tempo dele, né? Pensou o tempo dele. Meu trabalho preferido dele é um que chama... Esqueci o nome agora. Que ele cria uma sala com um monte de caixa de fósforo e umas lixas no chão. Então... Você vai andando... Aquilo é uma potencial bomba, assim, né? E aí você vai andando, os pés raspando na lixa, parece que a ignição do fósforo na caixa, assim, sabe? Porra, genial, cara. Genial aquilo. E ainda aí tem uma parte performática, que ele bota uns seguranças de braço cruzado em volta do trabalho, assim, meio que né, protegendo aquilo de alguma forma. Meu, ele é muito bom, assim. E aí eu olho muito para esses artistas e olho para os artistas que são meus pares também, assim. Eventualmente tem um reconhecimento, isso me deixa muito feliz enquanto artista, de ver artistas que eu sempre fui fã, por exemplo, vir conversar comigo e manter um diálogo direto, assim, que é uma coisa que... Enfim, não é... Inicialmente, quando você começa a produzir, não é algo que você pensa, nossa, quero ser amigo de tal pessoa. Você não produz porque você quer ser amigo de algum artista, né? Mas... Quando acontece também é bastante prazeroso, assim, de poder ser, não sei, contemplado ou recebido. De haver troca, na verdade, né? Acho que isso é uma coisa que é muito rica, Total, né? total. E aí, sei lá, o André Komatsu, tem vários artistas aí que estão produzindo que eu acho muito bons, assim. Que você... Se a gente pensar... Você falando do Cildo, né? Tem muito uma questão do ateliê, acho que se dá, no caso dele, se dá primeiro na cabeça. Total. Né? Conceitual. E eu vejo muito o teu trabalho nesse percurso. Quer dizer, você está agora na discussão da pintura, e quando você fala, não, mas o meu trabalho com pintura, você está discutindo pintura na pintura, quer dizer, mas antes de você ir para a tela, você está com essa discussão interna. Muitas vezes sem saber, assim. Às vezes eu não tenho consciência. Porque eu entrei mesmo naquele fluxo de que se eu ficar na parte mental antes de ir para a prática, eu faço muito menos do que quando eu produzo e depois entendo o que eu estou fazendo. Mas, e também podendo fazer terapia
E assim, meu psicólogo foi uma indicação do Ícaro Ferraz, que é um curador dentro do cenário contemporâneo. Uhum. E ele tem um pé nas artes, assim, então ele gosta de discutir as pinturas comigo. Então eu vou trazendo coisas, por exemplo, eu fiz uma pintura recentemente que eu nomeei de autorretrato, mas eu não tô nela, assim. Não existe uma imagem minha ali. Mas eu entendi que era um autorretrato porque eu tava falando sobre mim ali. É um trabalho desse ano, seu. É um trabalho desse ano. E ali tem uma santa, tem uma imagem de uma santa, tem um cara mais velho secando a cabeça de um cara mais novo, assim, meio que depois do banho. Eles estão meio... Não chega, a pintura corta ali a área genital, mas dá a entender que eles estão nus. Tem um cara de terno do lado, meio olhando torto, assim. Meio... Desaprovando. Ou desaprovando, ou ele eu entendo hoje ele meio como o cara que queria estar ali, mas é um olhar meio de censura, mas de desejo. E aí tem uma escrita gigantesca, baixa estima em cima da tela, assim. Um vaso de flores com um monte de paranoia escrito no fundo. Então, eu tava falando muito... Eu fui entendendo no processo terapêutico que eu tava falando sobre a minha vivência com o meu pai homofóbico, como minha família entende a afetividade masculina e enfim, como isso afetou meu psicológico, minha estima, e, enfim, me afeta até hoje, assim, né? Então, a pintura chama autorretrato por conta disso, assim. Mas é algo que eu montei, que eu monto as pinturas antes, assim... Eu dou uma esquematizada no Photoshop antes, porque assim, uma época eu fazia direto na tela e depois tinha que ficar corrigindo as coisas que estavam me incomodando e eu gastava mais tempo, mais material, e aí eu fui entendendo que no Photoshop eu poderia brincar com algumas imagens e com algumas cores já antes para poder ir para a tela já sabendo mais ou menos aonde eu ia chegar. E depois que eu escolho as imagens e que eu escolho as cores e que eu escolho monto a composição, que eu vou entendendo o que eu tô falando aqui. Tem uma outra pintura que participei recentemente da Casa Sila ali, aqui em São Bernardo, que ela chama Queima Kengarau, que é um cara de terno. De novo, o terno se repete no trabalho, assim, né? É um cara de terno atacando um coquetel molotov numa casa, com um carro no fundo, e aí em cima tá escrito Veneno Meu Companheiro, assim. Que eu acho que eu tô falando um pouco das relações tóxicas da minha vida, não só das relações homofóbicas, enfim, que a gente já comentou sobre aqui, mas com abuso de substâncias e com coisas que me faziam mal, e ali eu acho que era um rompimento. E também fui entender depois que a pintura estava pronta, ou eu entendo no processo de pintura que demora um tempo para pintar, né? Então vou entendendo nesse processo, assim. E é bacana porque é um conceito meio clichê, mas que acho que é importante sempre a gente falar, né? O que é pessoal teu, o que é do teu processo individual, quando vai para a obra, ele se amplia e ele tá para todo mundo. Total. Né? Quer dizer, é uma fala que é tua, mesmo quando você fala assim, não, agora eu estou olhando mais internamente, ainda assim você está construindo uma narrativa que está para o coletivo. Para a galera. Acho que é aquilo que a gente falou lá, de ter várias verdades e vários pontos de vista e todos eles são corretos. Eu tenho uma intencionalidade quando eu faço o trabalho, às vezes eu nem sei qual que é, mas eu tenho, e assim, eu tô falando sobre isso aqui e tal, porque enfim, a gente está discutindo o meu trabalho, mas eu jamais falaria isso numa exposição para um público que fala, que legal o seu trabalho, não sei o quê, porque eu trabalhei um tempo no SESC ali com arte e educação, e eu aprendi a escutar mais do que falar. Então, eu encontrava os artistas da exposição, sei lá, o Alex Fleming, por exemplo, para fazer a exposição dele, e aprendia tudo sobre os trabalhos ali. Dificilmente eu colocava aquilo em prática, porque não é sobre o artista. É sobre o artista, mas não é sobre o artista, é sobre quem está vendo, né? E sobre a experiência de quem está ali acompanhando o trabalho. Então, eu prefiro muito mais ouvir o que as pessoas têm para falar sobre o trabalho do que eu mesmo falar sobre ele, assim. Porque é isso, o trabalho é muito maior do que eu, assim. E eu vou morrer e o trabalho vai continuar aí. Então também ele vai continuar dialogando em outras esferas, em outros tempos, enfim, com outras contextualizações. E o bonito da arte é isso mesmo, né?
Eu acho que a experiência, até gravei um conteúdo falando dessa questão das exposições midiáticas, imersivas. A experiência com a obra de arte ela é única, então nada substitui, né? Esse contato com a obra, com a produção, né? Total. Ainda mais, sobretudo pintura, né? Que pintura você nunca consegue fotografar direito as cores, o impacto ao vivo é completamente... O pigmento é muito forte, né, ao vivo, assim, então... E a cor mexe com as pessoas também, né? Eu uso, por exemplo, muito... Minha paleta é muito neon, tem muito rosa neon, coisa que na fotografia raramente sai, ou se sai com uma fidelidade no rosa. E aí eu usei um verde neon ali, o verde já fica deslocado, nunca sai exatamente. Geralmente as pessoas falam isso quando encontram a minha pintura, assim, nossa, é muito diferente do que é da... E é mesmo, assim, e é isso, é da linguagem, isso, a fotografia ela não contempla a pintura, e a pintura não contempla a fotografia, e é isso, cada um na sua linguagem, sabe? Muito bom. E você, assim, seu horizonte, ele é, assim... Hoje, a próxima semana, você consegue vislumbrar ou fazer, ou ter interesse, ter algum tipo de planejamento, de olhar para diante ou não? Como funciona para você? Eu tô fazendo... Eu tive o Pedro Page, que ele é filho da Marta Page, que é uma galerista ali do Rio, que representa até uns artistas grandes, assim, tipo Regina Silveira, Annabella Geiger, tem o Caio Passella, que é um pintor que eu gosto muito. Ele acompanhava meu trabalho tem um tempo, assim. Ele foi fazer uma produção junto com o galerista que me representa, viu os trabalhos de perto, e aí montou uma exposição agora que vai rolar dia 7 de dezembro, lá na Marta Page, e é junto com o Juliano Mazzuccini e a Tuca Sodré, que são dois artistas que eu conheci recentemente, não conhecia a produção e que eu acho que dialogam bem com os meus trabalhos. Então, acho que vai ser uma exposição interessante. E aí, esses trabalhos que eu estou produzindo, que eu falei que eu estou dialogando sobre o trabalho e tal, já são pensando nessa exposição específica. E aí, ano que vem, volta, enfim, temporada de editais e volta a mesma loucura de sempre. Temporada de corre. Meio por aí, assim. E na rua continuo, né? Na rua continuo fazendo e é isso, assim, não para. Esse rolê não para. Mas esse rolê não vai pro circuito, sabe? É um rolê que não tem vontade de ser comercializado ou ser institucionalizado. É um rolê que é pra estar na rua. Mas ele para você é importante que ele exista. É porque é um rolê de confronto e eu continuo falando sobre meus incômodos. Por isso que eu disse que eu vejo tudo como a mesma coisa. Eu continuo produzindo sobre os meus incômodos. Mas ali sem uma vocação para ser alguma coisa além daquilo. Como acho que a pichação é mesmo, assim. A pichação... a galera fica muito na discussão, pichação é arte, pichação não é arte. Mas, gente, vocês perguntaram primeiro se a galera se a pichação quer ser arte, sabe? Porque a gente entra nesse lugar muito... Não sei, muito em cima do pedestal, olhando as coisas para baixo, assim, precisamos trazer as coisas para a arte. E, mano, eu vejo as coisas todas em pé de igualdade, assim, então... acho que alguns artistas trabalham com a pichação e estão dentro do circuito, mas acho que a maior parte deles é só sobre a existência mesmo e sobre a relação delas com a cidade. Não precisa passar pelo esse percurso artístico, ele não quer ser considerado arte, sabe? E há beleza nisso também, sabe? Eu assim, me divido um pouco nesse pensamento, porque eu até entendi que esse movimento da pichação ele teria sido, né? Porque ele surge lá nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, muito nessa questão do confronto, ter um espaço para pessoas que não têm voz na sociedade poder se colocar. Ele vem muito com desse espaço público, né? E no meu mundo idealizado, né? No universo da minha cabeça, eu acreditei durante um período que a gente estaria num momento agora em que isso poderia ser parcialmente superado, né? Que a gente teria espaços de fala, de discussão, e que essa intervenção não faria tanto sentido hoje. Só que eu me pergunto hoje, né, quando a gente começa a ver as coisas
gente está falando um pouco antes sobre a questão de trabalho análogo à escravidão, você falou da questão do pessoal comprando osso para comer. Então, assim, que caminho que a gente perseguiu até agora? Que caminho nós seguimos até agora? A crise climática que a gente está vivendo agora, né? Esse calor descompensado. Então, como você falou, acho que esse espaço, né, de enfrentamento ele é necessário ainda, né? Além de necessário, a gente entra dentro dessa esfera de será que é necessário ou não, mas, na verdade, eu tô dentro do circuito, eu acho que eu tenho uma voz hoje que, de fato, talvez não faça sentido tão, a não ser esse confronto direto com quem está fazendo ali, que eu acho que tem um preciosismo ou tem um conservadorismo, vamos dizer assim, muito forte. E é engraçado falar que a rua, que é disruptiva, que é sobre vandalismo e tal, é um meio conservador, e é. Então, meu confronto está aí. Mas eu acho que tem muita gente que está fora, ainda está à margem e que ainda quer ser visto de alguma forma e que dentro desse universo tem um certo status de quantidade de lugares que ele ocupou ou em algumas esferas a altura que essa pessoa escalou para poder pintar lá em cima e tal. Então, tem algumas coisas ali que, enfim, eu não tô 100% dentro disso porque, de fato, eu não me identifico não acho que eu tenho a necessidade de ocupar o espaço, mas me interessa muito nessa relação de espaço público-privado ainda permeia por aí, assim, né? E principalmente por não ser autorizado, assim, sabe? É isso, a cidade é de todo mundo, não tem... A gente tem que entender isso também, assim. Sim, sim. Porque fica o pessoal, é muito feio, não devia ter... Mas, cara, tipo, o espaço é público, sabe? As pessoas se manifestam do jeito que elas querem. Inicialmente foi muito a partir da ditadura, tinha muitas pichações anti-ditadura, e hoje acho que passa muito por um identitarismo mesmo, assim. Eu estou aqui, eu estou fazendo isso. E assim, eu acho tão legítimo porque eu acho que o que me move para fazer arte, eu falei muito sobre os meus incômodos, mas acho que o que me move mais ainda, além disso, é o medo de ser esquecido, assim. O que vai para um canal de terapia de novo, mas tenho muito medo da minha vivência passar batida, assim. Então, de repente, eu produzo a arte para poder persistir ou continuar existindo depois que eu for embora, assim. Mas eu acho que essa abordagem que você está colocando agora é muito contemporânea, porque o que a gente percebe muito na produção atual são pesquisas ou abordagens de artistas que vão pela cartografia, que vão por uma geografia, sim, ou pela memória, seja própria, ou seja de registro de memória de uma outra pessoa, de um grupo, quase num caráter documental, muitas vezes. Sim. Né? Então, eu estava escrevendo sobre os artistas viajantes hoje, mais cedo, com a minha pesquisa, e remete um pouco a essa ideia desse registro, que é um documento, mas também é um material estético. Então, vem por essa necessidade, por a questão do apagamento. Quando você estava falando para mim da questão da pichação, vem esse dado do apagamento, né? Total. Apagamento social, apagamento das existências. E que aí hoje já não... Acho que resvala mais na questão meramente, que também é importante, mas não apenas de uma classe social, né? No sentido dos mais pobres. Isso existe, claro, mas o que a gente percebe é que essa vassoura está ampliando as cerdas dela para fazer a varrição. E está ficando cada vez menos coisas para você manter, né? A gente fala de patrimônio cultural sendo destruído no mundo por conta das guerras, desaparecendo. São memórias que se perdem, são referências que se perdem, né? Então são comunidades, histórias, memórias que vão sendo sistematicamente apagadas, né? Total. E para mim é assustador isso, assim. É assustador. Porque é isso, assim, a gente é o reflexo do nosso tempo e do que a gente viveu. E eu gostaria que isso fosse passado para frente de alguma forma. Assim, sabe? Não sei se é muita pretensão enquanto um artista em início de carreira falar isso. Porque, enfim, tem artistas gigantescos aí que com certeza vão permanecer. E eu tô na luta ainda porque eu quero chegar nesse lugar. Então, eu acho que também passa por isso, assim. Sabe? Acho que
no seu... Talvez quando a gente, o tema que é o arte adiante, talvez eu passe adiante no seu caso, né? Acho que é um pouco isso. Total. Eu estava lembrando uma referência mega pop, mega... Talvez que seja considerada não muito... mas tem um filme que eu amo, que é o Quinto Elemento. Eu amo também. E na sequência bem inicial tem os seres extraterrestres lá, que eles são surpreendidos na pirâmide egípcia, e aí um deles fica preso na pirâmide, falando, não, você vai conseguir sair, corre, corre. E aí ele só deixa o espaço, quando a porta se fecha, ele vai morrer lá dentro, para passar uma pequena chavinha. E ele fala, não importa, é isso que importa. É o que você passa para adiante, que é o legado que ele deixa para o futuro, né? Então, acho que o que eu sinto quando eu vejo a produção contemporânea é um pouco isso, essa necessidade de dizer, estamos aqui para que lembrem, para a gente poder ter para onde seguir. Né? Eu acho que é literalmente construir o presente para que a gente possa ter um futuro. Total, é isso. É isso. E que possa ser ressignificado também, eu não acho que também... precisa necessariamente ficar fixo num produto do seu tempo. Eu acho que isso pode ser levado para outros contextos e, enfim, o trabalho é ressignificado o tempo todo. Mas gostaria que o trabalho permanecesse, assim. Então, talvez a minha iniciação na pintura seja um pouco por conta disso também. Por ter um objeto de arte que, por exemplo, vai permanecer muito mais que os cobertores e a água que eu, sabe? Ou que uma performance específica em uma mídia, que eu acho que muita performance também se perdeu por conta de mídia e de incapacidade de reprodução atual, ou ter que se preocupar com isso, ou, sei lá, teve algum incêndio em algum lugar. Apesar que a pintura pode passar por isso também, né? Mas eu prefiro pensar que os trabalhos que foram vendidos estão em coleções bem guardadas e... Sim, sim. Tomara. É isso. Muito bom. E que sirva de inspiração também, porque quando eu falo dessa questão dessa existência do presente, e também é sinalizar para um futuro que as pessoas se inspirem para seguir adiante também, né? Precisa de força para isso, né? Precisa de força e coragem, né? Porque não é fácil, assim, né? Não é fácil ser artista, não é fácil ter pensamento crítico, não é doloroso, né? É difícil, assim, mas seguimos, assim. Para quem é artista mesmo, não tem muita opção, assim, né? Parafraseando mais ou menos, acho que é o Graciliano Ramos, né? Tudo que a vida nos pede é coragem. Acho que é algo assim, né? Algo parecido com isso. Bom, queria agradecer imensamente. Se queria acrescentar, fazer mais alguma colocação, compartilhar alguma coisa? Não, eu queria agradecer também. Agradecer você, agradecer a Vi e a Letícia da Paradoxa, que estão produzindo aqui a temporada. Gostaria de agradecer ao Shunji também, do Deixei Vazio aqui, que me recebeu muito bem aqui para poder gravar o podcast. E agradecer a você, que já acompanha meu trabalho tem um tempo, e pelo convite, pelo carinho que você sempre me trata. Obrigado. A gente tenta. Muito obrigado. Obrigado, meu. Você ouviu o Arte Diante, um podcast da Cheio Vazio, apresentado pelo Nilo de Almeida, dirigido por Shunji Okazaki e produzido por Paradoxa Cultural. Essa segunda temporada foi apoiada pela Lei Paulo Gustavo via Secretaria de Cultura da cidade de São Bernardo do Campo. Nos siga nas redes sociais e ouça nossos outros episódios. Tchau!